E se cada dia começasse com uma conversa? Mas, não uma conversa qualquer. Uma conversa com um propósito, né? Exato. Um propósito de transformação. É uma ideia simples, mas que está no centro do material que a gente vai analisar hoje. A metáfora de tomar um café diário com Deus. Isso. O que será que essa prática realmente significa no dia a dia? É uma ótima pergunta para começar, porque a gente vai mergulhar em trechos de Café com Deus Pai, um livro devocional de 365 dias do Júnior Rostilola. E as fontes que a gente tem aqui são um compilado de reflexões diárias, muitas histórias, assim, bem pessoais do autor. E conselhos práticos, né? Para quem busca uma jornada de fé mais profunda. Pois é. E a nossa missão aqui é entender a mecânica por trás dessa obra. Como ela consegue estruturar essa conversa diária de um jeito que cria um hábito. E os temas centrais, né? Superação, propósito. Sim, e principalmente como a vulnerabilidade do autor se torna a maior força do livro para se conectar com quem está lendo. Ótimo ponto. Então vamos começar pela base de tudo, pela estrutura. Vamos. Porque o livro se apresenta não só como uma leitura, mas, como um ritual. É um convite para um encontro diário. Um ano inteiro. Um ano inteiro. Já começa como uma proposta ousada, né? No mundo de gratificação instantânea, se comprometer com algo por 365 dias é quase um ato de rebeldia. Totalmente. E a estrutura, claro, visa construir um hábito. As fontes até citam aquele estudo clássico dos anos 50 dos 21 dias. Sim, dos 21 dias. Aqui a proposta é bem mais ambiciosa. Muito mais. E o que eu acho fascinante é como o autor parece entender a psicologia por trás disso. Ele não deixa a pessoa se sentir intimidada. Como assim? Por exemplo, tem uma sessão de dica para quem começa a ler, sei lá, em junho. Ah, eu vi isso. A sugestão é ler a página do dia e também uma do início do livro, fazendo 2 leituras por dia até colocar em dia. Olha que interessante. É um detalhe pequeno, mas que, para mim, diz muito. Ele tira a pressão da perfeição, aquele sentimento de, já perdi o bonde. Exato. Começa o ano que vem. Ele basicamente diz, vem, começa de onde você tá. É um convite muito inclusivo. Exatamente. Remove a barreira de entrada. E essa inclusividade vai para a comunidade também. A parte das redes sociais, né? Isso. O livro incentiva muito o compartilhamento com as marcações @Café com Deus Pai e @Júnior Rostiola. E aí surge um paradoxo interessante. Uma experiência que é, na essência, super íntima, pessoal. É projetada para se tornar pública, coletiva. Total. Isso levanta a questão do equilíbrio, sabe? Onde termina a reflexão genuína e começa a performance da espiritualidade. Bom ponto. O livro não entra nessa discussão, mas ele cria o espaço para ela. E essa base, essa estrutura diária, é o que prepara o terreno para a mensagem central. Que seria? A grande maratona da vida. A ideia é que se conectar diariamente é o que te dá fôlego, o que te hidrata para a corrida longa que é viver. E essa metáfora da maratona é poderosa. A vida não é uma corrida de 100 metros rasos. Onde você dá um gás e acaba. Isso. É uma jornada longa, que exige preparo, ritmo e, como diz o texto, pausas para receber um fôlego novo. A mensagem é: não desista, continue. Mas, honestamente, o que dá credibilidade a esse conselho, para mim, são as histórias que o autor conta. Sem dúvida. A vulnerabilidade dele é o que vende a metáfora. Ele não fala de um lugar de perfeição, mas de luta. E a própria origem do livro é uma história de fracasso, né? Exato. Ele conta que o projeto inicial foi um fiasco, não deu certo. E ele ficou tão frustrado que simplesmente desistiu de tudo. Essa história é o coração do livro, na minha opinião. Porque ele não começa do sucesso, ele começa do fundo do poço. Ele narra que 6 meses depois de ter largado o projeto, num momento de oração ele sentiu uma inspiração. Para recomeçar com um nome totalmente novo, Café com Deus Pai. E a frase que ele diz ter ouvido foi: não desista, pois eu nunca desisti de você. Isso muda completamente a autoridade com que ele fala, não acha? Muda tudo. A obra já nasce de uma experiência de redenção. A autoridade dele não vem de teoria, vem da própria pele. E essa honestidade brutal continua em outras histórias. Talvez a mais impactante seja a que ele usa para falar sobre vencer frustrações. Nossa, essa história é pesada. É.
Uma memória que infância. Ele conta que a família era muito simples e um vizinho, num gesto de bondade, instalou uma piscina de lona no quintal deles. Dá pra imaginar a alegria daquelas crianças, né? O evento do ano. Exato. Aquele oásis de plástico no quintal. Mas a alegria dura pouco. No mesmo dia, o pai dele chega em casa embriagado e... Num acesso de fúria, pega uma faca e rasga a piscina inteira. A imagem que ele usa da água se espalhando pelo quintal. junto com os sonhos das crianças. É de uma violência imensa. É o tipo de memória que pode definir uma vida. É brutal. E a gente lê isso e a primeira reação é de revolta contra o pai. Mas aí vem a virada na narrativa. É onde o livro mostra seu valor. Anos depois, o autor descobre o histórico do próprio pai. Uma infância marcada por disfunção, por violência. E é aí que ele chega na reflexão central. Ninguém é capaz de dar o que nunca recebeu. E essa frase é a chave para a cura. É importante frisar. O texto não passa um pano para a violência. Não justifica. O que ele faz é contextualizar a dor. Ao entender que o pai estava só replicando a dor que ele mesmo recebeu, o autor consegue quebrar o ciclo. Isso levanta uma questão complexa, né? Onde fica a linha entre entender a origem da dor de alguém e responsabilizar essa pessoa pelos atos dela. Olha, o livro parece sugerir que o entendimento é o primeiro passo para o perdão, não como um passe livre, Sim, mas como uma forma de se libertar do peso do ressentimento. eu vejo dessa forma. É sobre empoderamento. Se você entende a origem do ciclo, você ganha a agência para dizer: esse ciclo para aqui comigo. É muito forte. É uma mensagem de esperança que nasce de uma dor muito profunda. E para correr essa maratona e quebrar esses ciclos, o livro oferece um kit de ferramentas. A principal delas, claro, é a oração. Mas não do jeito formal, quase burocrático que muita gente imagina. Como ele descreve, então? Como uma conversa autêntica, como um filho que se assenta aos pés de seu pai. Não é sobre usar as palavras certas. É sobre abrir o coração. Isso. O texto chama de alimento para um espírito faminto. Essa ideia de uma conversa íntima, sem intermediários, me leva a um ponto que o livro bate bastante: a distinção entre espiritualidade e religiosidade. Um ponto crucial. É uma discussão delicada, né? Porque para muita gente, as regras e os rituais são uma fonte de conforto. Com certeza. A crítica do livro é mais direcionada à religiosidade que se torna um fim em si mesma, sabe? Que impõe barreiras humanas. E que acabam, paradoxalmente, afastando as pessoas de Deus. Exatamente. A espiritualidade, em contraste, é a busca por uma conexão genuína, direta. A imagem usada é a do véu do templo que se rasgou. E entendi. Não é sobre abandonar a religião necessariamente, mas sobre encontrar a essência da conexão dentro ou fora dela. E o alicerce para essa conexão, segundo as fontes, é a fé. O exemplo clássico de Abraão, né? Confiança total, mesmo sem garantias. Sim, e tem uma frase nas fontes que é quase uma fórmula para isso. Diz assim: o nível de fé que você deposita em Deus será o nível de transformação que você viverá. Essa frase me chamou a atenção. Por um lado, ela é muito empoderadora. Coloca a agência na mão da pessoa. Certo. Mas, por outro lado, isso não pode gerar uma certa ansiedade? Quase uma armadilha de culpa do tipo: se minha vida não está mudando, a culpa é da minha fé, que é pequena. Menta de medição ou culpa. Exato. É sobre a qualidade da confiança, não sobre uma performance de fé. A transformação é uma consequência da relação, não um prêmio. Faz sentido. E essa transformação interna leva a outro tema central: identidade e propósito. E ele faz o alerta muito atual sobre o perigo da comparação, especialmente a das redes sociais, com suas vidas aparentemente perfeitas. Exato. O argumento é que a gente se perde tentando caber em moldes que não são nossos. E a verdadeira identidade, segundo o texto, é algo que se descobre nessa conversa com Deus, não nos likes do Instagram. A falta de propósito é comparada a navegar sem rumo. A citação é direta: quando não sabemos quem somos nem para onde vamos, qualquer caminho serve. É o perigo de viver no piloto automático, né? Guiado por tendências, expectativas alheias. E essa jornada não é para ser solitária. O que nos leva ao próximo ponto importante do livro:
a vida em comunidade. Sim, é que o livro toca num paradoxo que eu sinto na pele todo dia. A tecnologia. Isso, a tecnologia e as redes sociais que, em tese, nos conectam com o mundo todo, Uhum. mas que muitas vezes, como diz o texto, nos afastam de quem está perto. A mensagem é clara. A gente não foi feito para o isolamento. E a qualidade das nossas relações depende muito de uma ferramenta que todos nós temos. As palavras. Exatamente. O livro é muito enfático. Diz que as palavras têm um poder imenso de construir ou destruir. Tem um conselho prático sobre isso que me marcou muito. A frase é: toda verdade dita sem amor perde a razão. E isso é muito forte. É muito forte. A gente vive na era da sinceridade tóxica, do minha opinião, e o livro vem com uma proposta quase radical hoje em dia. De que a verdade, para ser construtiva, precisa de um veículo. E esse veículo é o amor. Sem isso, ela vira só uma arma. Perfeito. A verdade sem compaixão pode ser só crueldade disfarçada de honestidade. É sobre ter responsabilidade afetiva com o que a gente fala. Exatamente. E a forma como a gente vive em comunidade, como usar as palavras, tudo isso deságua no conceito final do livro, que é o legado. E ele redefine essa ideia de um jeito bem interessante. Ele tira o foco do que a gente normalmente associa a legado, né? Bens, status. Sim, a verdadeira essência do legado, segundo as fontes, está em riquezas imateriais. Gosto muito dessa expressão, riquezas imateriais. Mas o que isso significa na prática? Acho que o livro sugere que esse legado é construído nas pequenas coisas. Na consistência entre o que se fala e o que se faz. No dia a dia. No dia a dia, na forma como você trata sua família, seus colegas, o porteiro do seu prédio. Não é sobre um grande feito heróico. É a soma das suas atitudes diárias que compõem a sua herança. Exato. Não é o que você acumulou, mas quem você foi. Então, se a gente for amarrar tudo isso, o que a gente tem é um dia. Quase um manual de bordo, né? Café com Deus Pai se revela menos um livro para ser lido de uma vez e mais um processo para ser vivido. Através de uma linguagem muito acessível, de metáforas poderosas como a da maratona. E principalmente de uma vulnerabilidade desarmante do autor, a obra convida a uma jornada por temas que são universais. Superação de traumas, busca por identidade. Construção de relações mais saudáveis e, por fim, a reflexão sobre o que realmente importa e o que fica depois que a gente se vai. A estrutura de 365 dias é o andaime para isso. E depois de toda essa nossa análise, o livro propõe essa conversa por um ano inteiro. A jornada é intensa. Isso me deixa com um pensamento final. Manda. A pergunta que fica não é só sobre como soa a conversa no dia 366. É mais profundo. Depois de um ano praticando essa conversa com uma fonte de amor e aceitação, como será que fica a nossa conversa mais importante? O diálogo interno. Aquele que a gente tem com a gente mesmo. Que muitas vezes é o nosso juiz mais cruel. Será que a maior transformação não acontece aí, na forma como a gente passa a se tratar?